Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a fé. O nome da minha mensagem chama A Lei da Fé, Crer e Falar. Eu não sei se vocês sabem o que é lei, mas lei normalmente é uma regra de direito que as autoridades criam para reger uma nação, uma comunidade, um povo, não é? E a essa lei, todo o povo que está debaixo dela é obrigado a cumprir, não é? Vocês já se deram por aí, já se confrontaram com muitas leis, como a lei do trânsito, por exemplo, não é? Se o sinal estiver vermelho e a gente passar, então automaticamente, se alguém ver, não é? A gente certamente será multado. E aí, então, muitas vezes, por não entender como as coisas funcionam, a gente acha que no mundo espiritual não há lei. E aí, então, se fosse humano, nós teríamos uma multa e certamente não foi o diabo quem mandou a multa para nossa casa, não é? Foi o governo, porque nós erramos. Porque toda lei traz consigo os benefícios e traz consigo os malefícios, vamos dizer assim, ou melhor, traz consigo as consequências dela não ser cumprida. Amém? E sendo assim, nós aprendemos que Deus também tem as suas leis e Ele colocou leis para nos reger como humanidade. Ele colocou leis para nos reger como filhos de Deus. Ele colocou leis para nos reger como povo que habita essa terra. São N leis, nós vemos as leis naturais. Para além de leis de trânsito que é colocada aqui na terra, nós vemos a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica, a lei de plantar e de colher. E a grande maioria de nós não sabe que existe uma lei para a fé. Para a fé funcionar, Deus colocou uma lei. E nós nos encaixamos dentro da lei e servimos dos benefícios dela, ou nós não nos encaixamos dentro da lei e não usufruímos dos benefícios dela. Amém? Lá em Mateus 12, no versículo 36 e 37, eu queria que vocês abrissem lá comigo. Quem não abrir, por favor. Estamos lá? Diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. É muito interessante essa passagem, irmãos, porque a grande maioria de nós acha que Deus fica vigiando o que a gente faz o dia inteiro, não é? Eu sempre brinco com as pessoas que eu ensino que Deus não manda o anjo Gabriel, Rafael, Daniel e todos os céus que tem lá no céu para vigiar cada um de nós a cada manhã. Existe a lei e a lei traz consigo consequências e traz consigo boas e más consequências. Então, à medida que nós vamos nos encaixando e fazendo de acordo com a lei, recebemos os benefícios. Quando nós não fazemos, recebemos os malefícios. E não foi Deus, foi a lei que se cumpriu na nossa vida. Ah, foi Deus que te castigou. Não tem isso, queridos. A lei te alcançou porque você desobedeceu. É simples assim. E uma dessas partes, e aqui especificamente nessa passagem que nós vemos de Mateus, Jesus está a falar que a nossa palavra, ela tem um fruto, ela dá uma consequência, amém? E é por ela que nós seremos justificados e é por ela que nós seremos condenados, pelo que sai da nossa boca, amém? Então, por que eu estou trazendo esse versículo aqui? Porque a lei da fé, ela tem duas pernas. Uma é crer e a outra é falar. A palavra da minha boca vai me justificar, ok? Isso faz parte da lei da fé. E hoje, especificamente, eu não vou falar do falar aqui, apesar de eu estar tocando nisso aqui na introdução, mas eu vou me ater ao crer primeiro. Uma outra oportunidade que o pastor me der para vir aqui de novo, eu falo da parte do falar. Mas era muita coisa e eu só estou querendo chamar a nossa atenção. Que a lei da fé, ela fala de duas coisas, ok? Lá na parábola da figueira, e eu não vou ler porque toda a gente conhece, o que acontece? Jesus desce de Betânia e ele está passando por uma figueira. Ele tem fome, ela está cheia de folhas. Toda a gente aqui sabe que se a figueira tiver folha é porque ela tem figo, não é? Se ela estiver seca, não tem figo. Então Jesus, sabendo que funciona dessa forma e vê a figueira cheia de folhas, vai até a figueira.
palavra de Deus que Jesus fala à figueira. Agora que ele chega lá e descobre que ela não tem figo, ele diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus falou isso, foi embora, toda a gente sabe a história. Quando ele volta no outro dia, Pedro, admirado: Jesus, a figueira que você amaldiçoou, secou. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não. Está andando comigo há tanto tempo, já vi tanto milagre, está admirado da figueira ter secado. Claro que ela ia secar. Eu falei. E a minha fala acontece exatamente como eu falei. E Jesus vira em Marcos 11, no versículo 23, e diz assim: se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, como ele disse, vai acontecer. É muito interessante essa passagem, e ela faz parte da lei da fé, porque por 3 vezes Jesus disse que é o que você disser que vai acontecer, não é o que você crê que vai acontecer. Se você disser o que você disser crendo, vai acontecer o que você disse, ok? Então, nós temos visto, e eu tenho visto ao longo da minha caminhada com Deus, é que o povo de Deus, de uma forma geral, não tem problema de crer, ele tem problema de falar, amém? Então, as pessoas estão falando diferente do que elas estão crendo. E se você estiver vivendo uma vida em discordância, não é? Então você não consegue obter o que a Bíblia diz. É preciso concordar mente e coração, boca e coração. Amém? Então, sendo assim, na próxima vez que eu vier aqui, depois que o pastor terminar a série de mensagem dele, eu volto para falar sobre o falar. E eu só estou chamando a atenção nossa que falar é muito importante. Precisamos vigiar o que nós estamos a falar, porque nós estamos sendo condenados pela nossa boca. Amém? Então, como nós hoje vamos falar é de fé, e fé passa por crer também, eu vou me ater a esse pedaço principal. Uma coisa muito interessante, eu quero dar um fundamento para a nossa fé, porque não sei que tanto que vocês já conhecem de fé, mas eu acho que a gente não pode ficar cansado de ouvir. Tem um versículo lá na Bíblia que eu gosto muito. Paulo fala assim, que ele não se cansa de repetir as mesmas coisas, porque isso era segurança para quem ouvia, ok? Então eu também não me canso. Se vocês já ouviram, agora ouvem de novo. Então veja bem, a fé, a primeira coisa é que a grande maioria de nós achamos que a fé é um bicho de 7 cabeças. Mas aí eu conto para vocês, não, o bicho é só de uma cabeça. Tá bem? Então a fé não é um bicho de 7 cabeças, ela não é mística. Porém, a fé é preciso ser entendida. Para quê? Para nós abrirmos o nosso hológrafo, para nós abrirmos a nossa visão e aprendermos que nós estamos vivendo mais em fé do que a gente sabia. A gente não está aplicando a fé da forma certa. Amém? E uma coisa muito interessante, antes de entrar especificamente no assunto da fé, que eu devo colocar aqui para vocês, é que nós precisamos entender uma coisa. Nós somos seres espirituais, não é? A Bíblia diz: eu sou espírito e é preciso que vocês me adorem em espírito e em verdade. Nós somos criados espírito, amém? Quando Deus fez o bonequinho de barro lá, era o corpo do homem. Quando você se olha no espelho lá em casa, quem você vê não é você. Você vê a casa que você mora. Amém? O homem é um espírito. Ele tem uma alma e ele mora dentro desse corpo físico. Quando o homem vai para o cemitério e deita lá, quem morreu foi o corpo. O espírito vive eternamente. E quando nós vamos entender as coisas de Deus, nós precisamos entender a partir do homem espiritual. Ok? Eu não estou aqui em momento nenhum falando hoje, tem dia que eu vou falar, mas hoje eu não estou falando de nada carnal, eu não estou falando de nada da nossa alma, eu estou falando de algo do nosso espírito, amém? O homem, sendo um ser espiritual, ele lida com Deus na dimensão do espírito. A alma do homem lida com a dimensão do intelecto, da razão, amém? Dos sentimentos. E o nosso corpo lida com a parte física, com o material. Hoje nós estamos a falar aqui do homem espiritual. E por que nós vamos falar do homem espiritual? Porque muita gente, por não entender fé, acha que fé é um passaporte que nós temos, ou um direito que nós temos de receber as bênçãos de Deus.
E é interessante porque é mesmo. Porém, a fé não é usada biblicamente só para essas coisas. Amém? Nós precisamos entender fé como algo muito mais profundo do que só para receber de Deus. E uma outra coisa muito interessante que eu acho sobre fé é que a fé para Deus é a coisa mais preciosa que existe para quem serve a Ele. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, no versículo 6, eu quero crer que todo mundo já leu essa passagem, e diz assim: é importante, amém, que aquele que se aproxima de Deus, eu estou só parafraseando aqui a palavra, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a gente já ouviu essa expressão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a gente é relapso. A gente às vezes é leviano com a palavra de Deus. E achamos que nós podemos viver uma vida da forma que a gente quiser. E depois nós vamos agradar a Deus. Tudo que eu quero nessa vida é te agradar. E passamos por um caminho que fé não está presente. Amém? E Deus não está falando aqui na palavra que é difícil agradar a Deus. É capaz que a gente não consegue agradar a Deus. Não. É impossível agradar a Deus se eu não estiver vivendo em fé, andando em fé, fazendo da fé o meu estilo de vida. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Eu preciso então entender fé. Fé é tão precioso para Deus e tão importante que Jesus, todas as vezes quando nós lemos nos evangelhos que Jesus fez um milagre, Ele não creditou o milagre ao poder dele. Ele creditou o milagre à fé da pessoa que recebeu. Amém? Então fé é assim, é como se eu ligasse a tomada e ela é um interruptor que liga o poder de Deus e faz o poder de Deus entrar em ação em meu favor. Eu preciso ter fé. É isso que a Bíblia diz. Agora, Deus não é doido. A grande maioria de nós sabemos aí que Deus não exige de nós algo que Ele mesmo não deu primeiro, não é? Deus quer que nós entendamos. Ele precisa que nós tenhamos fé, porque Ele já nos deu fé. Amém? Todos nós temos uma medida de fé. Até o ímpio tem uma medida de fé. Amém? Agora, qual que é a diferença da nossa fé para a fé do mundo? É o material de que a nossa fé é formada. Então, é assim, queridos. Eu quero que nós aprendamos que existem outras aplicações para a fé que nós temos dentro de nós, que foi dada para nós em Cristo Jesus. À medida que nós chegamos para Deus, Jesus veio nos revelar que nós podemos viver essa vida de fé que Ele tinha. Ele diz lá em Marcos: tende fé em Deus. Na verdade, o original é: tende a fé do mesmo tipo de Deus. Por que Jesus tem coragem de dizer isso? Porque essa é a fé que Deus plantou dentro de nós. A Bíblia diz que Ele já nos deu uma medida de fé. Ok? Então, se nós temos fé, para que nós vamos usar essa fé? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é que nós podemos usar a fé, sim, para obter promessas de Deus. Lá em Hebreus 11, no 32, vocês não precisam abrir, eu já tenho ele aqui, diz assim: e que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam o boca dos leões. O que Deus está falando aqui? Você pode orar e esperar receber de Deus o que Ele disse que é seu direito. Você pode tomar posse do que Deus diz que é seu, na palavra de Deus, através da fé. Você pode ter fé para receber. Deus, eu tenho fé. Então, eu estou buscando receber a sua promessa, esperando pela promessa. Amém? O outro ponto muito interessante é viver pela fé. Por 3 vezes na Bíblia, e vocês podem abrir lá comigo, por favor, Hebreus 10, no versículo 38, a Bíblia diz da seguinte forma: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Para além desse versículo, em Romanos 1, no versículo 16 e 17,
E em Gálatas 3:11, a Bíblia diz de novo que o justo viverá da fé. O que é que Deus está querendo dizer aqui? Deus está querendo dizer, na verdade, querido, é que fé tem que ser o nosso estilo de vida. Fé é algo que aconteceu em nós a partir do momento que nós nascemos de novo, nós nos tornamos justos. Muitas vezes nós já ouvimos pregação aqui dizendo que nós somos justificados pelo sangue da cruz. Amém? O sangue que nos justificou é aquele sangue que nos dá agora o poder para vivermos em fé. Amém? O que fé significa? Fé significa que agora todas as coisas dentro de mim é porque eu estou viva em Cristo. Quando ele fala o justo viverá da fé, isso quer dizer, eu agora vivo, como Paulo fala lá em Gálatas 2:20, não é? Esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse versículo não quer dizer que Paulo era o santarrão, ok? E que ele vivia pela fé. Ele vivia esse viver na carne pela fé no Filho de Deus. Não, ele está dizendo que todos nós agora vivemos no nosso espírito por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa realidade a partir de quando nós aceitamos Jesus. Agora eu não vivo mais. Agora o meu espírito vive porque eu creio em Jesus Cristo. Essa é a minha realidade. Essa é a vida que eu vivo todos os dias, independente daquele dia que nós paramos para orar muito, para ler a Bíblia muito. Tá entendendo? Isso não quer dizer que Deus fica entrando e saindo de dentro de nós, não. Ok? A hora que Jesus veio habitar dentro de nós, diz a Bíblia que nós nos tornamos a casa dele. Ok? E uma casa a gente não fica mudando e desmudando todo dia. Alguém aí fica? Eu não fico. Então, se você mudou, você habita lá. E diz a Bíblia que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, esse é o nosso viver, o nosso estilo de vida, da hora que nós levantamos, a hora que nós deitamos. Um terceiro uso para a nossa fé é andar pela fé. Lá em 2 Coríntios 5, no versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não por vista. O que isso quer dizer? É que hoje nós vamos andar não pelo que nós vemos, não pelo que nós sentimos, nós vamos andar pelo que nós cremos. O que é que nós cremos? Nós cremos no que a palavra de Deus diz. Amém? E por que é assim? É porque muita gente aí fora também tem fé. As pessoas têm uma fé natural. Vem alguém aqui na igreja e senta nesse banco em fé. Não é? Ela olha, a estrutura é boa, não está estragada, não está quebrada, me aguenta, eu sento. Ok? E as pessoas lá fora dizem, não, eu tenho fé. Nós entendemos, realmente elas têm, mas é uma fé em algo palpável, em algo visível. Ok? Nós não, temos um material diferente para a nossa fé. O material da nossa fé é o que está escrito na palavra de Deus. É invisível. Eu preciso escolher dar crédito para a palavra de Deus, para eu andar nessa fé que Deus espera que eu ande. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que a Bíblia diz lá em Hebreus, em 1 Coríntios 10:5? Ele diz que Deus não se agradou daqueles espias que tinham acontecido lá em Números 13, porque eles não colocaram fé no que eles viram, no que eles ouviram. Não sei se vocês lembram da história, mas Josué e Caleb, junto com mais 10 espias, foram espiar a terra. Na volta, só os dois creram. Eles creram porque eles eram burros? Porque eles não tinham entendimento? Não, não era por isso. É porque eles resolveram dar mais valor ao que eles tinham ouvido da parte de Deus do que o que os olhos deles viram, do que o que eles sentiram. Os gigantes ainda estavam lá, ainda tinham que guerrear, mas Deus disse que Ele nos deu essa terra. Então nós vamos comer aqueles gigantes como se fossem pão. Alguém já viu a história? Então é assim, fé, queridos, ela não nega a circunstância. Fé não é presunção. Fé é você estar persuadido que o que Deus disse é verdade e ponto final. Amém? E o último uso para a fé que nós colocamos aqui é o escudo da fé. A fé pode ser usada para proteger a você mesmo. Então, se eu estou numa circunstância, eu posso me levantar em fé. Eu posso usar o escudo da fé. O que é? É uma proteção naquilo que eu creio. Então a circunstância bateu na minha porta porque ela bate na porta de todo mundo, ok? A doença bate na porta de todo mundo, do crente e do descrente. A falência, o desemprego, a falta de dinheiro, qualquer coisa vem para todo mundo, não é?
Quem lembra aí da parábola de quem construiu a casa na areia e na rocha, sabe que a chuva veio para todo mundo, a tempestade veio para todo mundo. Porém, a minha fé, a minha firmeza me protege ou não. Amém? Então eu preciso da fé para me proteger também. Amém? Vocês estão me achando muito esquisita, né? Porque eu só fiquei ensinando. Então, na lei da fé, eu quero definir fé, porque vocês devem estar aí se perguntando assim, então tá bem, Lau, e o que é fé? Bom, eu espero que vocês sejam normais, porque eu fui à igreja uns tantos anos e os pastores pregavam sobre fé e eu ficava pensando assim, e o que é fé no final do culto? Porque mandava a gente andar em fé, ensinava que sem fé a gente não agradava a Deus, mas ninguém definia fé. E eu ficava pensando assim, e agora, Senhor, onde é que eu vou arrumar o que é fé, não é? Então eu trouxe uma definição de fé para vocês, ok? Fé é uma persuasão. Fé é uma convicção plena de fatos que se ouviu. Fé é você estar certíssimo de que o que Deus disse vai acontecer. Amém? Eu sempre falo com as pessoas que eu ensino que é assim. Você fica em fé da seguinte forma: pode chover canivete, você usa um guarda-chuva de bronze, mas você não sai do lugar. Deus diz, eu vou acreditar. Amém? Enquanto não acontecer, eu não arredo o pé daqui. É assim que nós andamos em fé. Agora, a grande maioria de nós tem uma fé rala. Não, na verdade, ela é uma presunção. A gente acha que vai acontecer porque a gente quer crer, tá entendendo? Mas querer crer não é crer. Amém? Então, quem está assim, numa fé meio bamba, o que acontece? O primeiro vento mais forte me tira do lugar. Ah, esse negócio de fé não funciona. Não dá certo. Não deu certo. Vou ter que voltar para o plano B, C. Tá igual uma MacGyver. A pessoa, eu vou orar. Mas se não der certo, já sei o que eu vou fazer. Isso não é fé, queridos. Fé, eu só tenho esse caminho, porque é o que a palavra diz. E agora, ou eu morro, ou acontece alguma coisa da parte de Deus. Amém? Então, sabendo que fé é isso, eu queria falar com vocês como é que fé vem. Lá onde é que eu obtenho fé? De que jeito que eu vou poder andar nessa fé que Deus diz que eu tenho que andar? Amém? Agora, então, eu quero que vocês abram comigo lá em Hebreus 11, no versículo 1. Ok? Aqui ele define, só para eu trazer uma definição de fé que parece com a minha, mas a minha está mais alargada para facilitar um pouco a nossa compreensão. Ok? Porque toda a gente dá essa definição e para mim ela não fazia muita diferença. Ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é? Então, o que na verdade o autor de Hebreus está dizendo aqui? Fé é como se fosse o suporte. Não sei se vocês já viram, tiveram curiosidade, mas quando a gente passa ali na ponte Vasco da Gama, na 25 de abril, tem aquele monte de ferragem que está ali, não é? Aquelas ferragens é o firme fundamento da ponte. E então, com fé para nós é como se ela fosse isso. Existe algo aonde eu posso assentar a minha fé. Ok? Então ela é o firme fundamento de que o que eu estou pedindo, de que o que eu estou esperando de Deus vai acontecer. Amém? Isso é eu andar em fé. Agora eu preciso obter essa fé. E para eu obter essa fé, nós vamos lá em Romanos 10. E vamos aprender com Deus como é que isso funciona. Depois de Atos dos Apóstolos Romanos. Nós vamos ler o versículo 8, de 8 a 10, que diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Normalmente a gente usa esse versículo para salvação. E já como é que fé vem?
Aqui a palavra está dizendo que quando eu ouço a pregação da palavra, fé vem no meu coração. E aí eu confesso com a boca que eu creio naquilo e eu sou salvo. Mas nós continuamos em Romanos, nesse mesmo capítulo, nós vamos ler do 13 ao 17. E diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, aqui Deus ensina para nós como é que fé vem ao nosso coração. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso joga por terra um monte de coisa que nós gostamos de fazer para a fé. Nós gostamos de falar assim: Deus, aumenta a minha fé. Ah, porque o irmão orou, pediu para Jesus lá, aumenta a minha fé. Então a gente acha que fé é orando. Mas, queridos, o que a Bíblia diz para mim é que fé não vem por oração, fé não vem por jejum, fé não vem por subir no monte, fé não vem por chorar muito, nem por pedir, ok? Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Só que aí eu quero acrescentar mais uma coisinha: só ouvir não vai fazer grande diferença na nossa vida, não. Sabe por quê? Porque se fosse assim, nós podíamos fazer o seguinte: nós, os pastores, juntavam todo mundo, as igrejas evangélicas, compravam um satélite mundial e começava a pregar lá na televisão. Todo mundo ia ouvir de uma forma ou de outra e todo mundo ia ser salvo, não é? Mas nós sabemos que não é assim. Fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas aceitá-la como verdade. O nosso coração tem que crer, como Isaías falou: Senhor, quem creu na nossa pregação? É preciso crer. Quando eu creio no que a Bíblia diz, então isso traz fé para dentro do meu coração. E quando eu tenho fé, aí eu posso ir diante de Deus, como diz lá em Hebreus 11, porque eu vou agradar a Deus. E aí então o poder de Deus vai entrar em ação e responder a minha oração. Amém? Então nós estamos falhando por não saber como a lei da fé funciona. A grande maioria de nós, não estou falando que é todo mundo, não, nem apontei. Amém? Então é assim: fé vem por ouvir e aceitar o que a palavra de Deus diz que é verdade. Amém? A partir de hoje eu quero que cada um de vocês coloquem assim, quem sabe, né? Os que estiverem precisando. Vão chegar lá em casa e dizer assim: bom, eu preciso de uma bênção de Deus na minha área profissional, na minha área financeira, na minha saúde, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, onde quer que seja que você precisa que Deus te responda alguma coisa, ok? E agora então eu vou parar e vou ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Okay? Hoje em dia tem o Google, que é muito bom, ou a Google, como o português diz. Então é assim: você vai lá e fala o assunto e ele te traz mais todos os versículos que tem na Bíblia sobre aquele assunto, ok? Então vá ler, porque se a fé vem por ouvir, leia em voz alta, para você ouvir o que a Bíblia diz sobre o assunto que você precisa, até fé vir no seu coração. Ok? Quando fé vir, quando a revelação chegar, aí esse é o dia de você orar e a coisa dá certo. Porque antes disso a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. É impossível porque é preciso que quem se aproxima de Deus pedindo alguma coisa, creia duas coisas: que Ele existe e que Ele vai responder. A grande maioria de nós, queridos, estamos orando sem esperar uma resposta positiva da parte de Deus. Porque a gente não crê que Deus vai nos responder. E a gente não crê porque a gente não sabe o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Se fé vem pelo ouvir, sabe o que lá em João 8,32 a Bíblia diz? Que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Que verdade que me liberta, queridos? A que eu conheço. Se eu não conheço, então não tem como eu ser livre naquela área, ok? Então se eu preciso ser livre na área das finanças, eu preciso conhecer a verdade bíblica sobre finanças. Se eu preciso ser livre na área da saúde, eu preciso conhecer as verdades bíblicas da área da saúde. Aí então, essa verdade vai me libertar.
A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e quer que Deus passe pelo nosso jeito para nos alcançar. Mas isso é lei. Eu só colho as benesses da lei se eu me encaixar, se eu cumprir com a lei. Amém? Então nós precisamos conhecer como é que fé funciona. Depois a Bíblia também fala de tamanho de fé. Vocês viram lá aquele dia que Pedro andou sobre as águas, não foi? Pedro pegou e falou com Jesus: se for você mesmo, então fala para eu ir até você. E Jesus vem. E Pedro, que é muito corajoso, parece para mim, disse: saiu do barco e foi andando. Quando Pedro chegou a meio do caminho, a tempestade não aumentou, ela era a mesma. Porém, Pedro olhou para baixo, olhou para a tempestade e começou a afogar. Nunca vi ninguém começar a afundar. Todo mundo afunda, não é? Mas Pedro começou a afundar. Jesus, me salva! E Jesus falou assim: por que duvidaste, homem de pequena fé? E aí toda a gente tamanho de fé tem, porque Pedro tinha pequena fé. Olha, queridos, a fé de Pedro era muito maior do que a minha. Era muito maior do que a de nós todos aqui juntos. Porque eu nunca andei sobre as águas, vocês já andaram? Ele andou. Então, quando Deus fala de tamanho de fé, de grande fé, eu nunca vi tanta fé. Deus, na verdade, não está falando de tamanho, quantidade, uma medida, uma régua que mede a minha fé ou a sua fé. Deus está falando do uso da nossa fé. Pedro começou a afundar porque Pedro parou de ouvir a palavra. Pedro parou de dar atenção para a palavra que Deus tinha mandado: vem. Ok? Muitas vezes nós voltamos para o fim da fila na nossa vida para começar de novo a nossa situação, porque a gente para de olhar para a palavra. Para de fazer conforme Deus está falando para nós fazermos. Então, é isso que Deus estava falando. Eu vejo fé como se fosse a luz elétrica, ok? A EDP manda uma quantidade de luz para a sua casa, para a casa dele, para a casa dela, a mesma que manda para a minha. A EDP não fica medindo a quantidade de eletricidade. O que faz a diferença é o tanto de uso que eu faço dela. Se eu tenho geladeira, freezer, micro-ondas e isso e aquilo, eu uso muito. Se o outro só tem 3 lâmpadas lá na casa dele, ele usa pouco, ok? Mas a energia era a mesma. O poder de Deus para operar em nosso favor é a mesma coisa. A fé é a mesma. Agora, ou eu uso pouco e eu tenho pouca fé, ou eu uso muito e eu tenho muita fé. Amém? Nós definimos como é que nós vamos usar a nossa fé. Então, existe uma questão também dentro da fé que é preciso que a gente entenda, que é a questão da incredulidade. Muita gente anda em incredulidade, ou às vezes as pessoas ficam na dúvida, não é? E existem basicamente 2 tipos de incredulidade que nós normalmente temos, ou que a gente encontra nas pessoas. Um tipo de incredulidade está escrito lá em João 20, 24, que é a de Tomé. Tomé, olha, eu só vou acreditar que Jesus, era Jesus mesmo se eu chegar e botar a mão no buraco da mão dele e se eu vir pessoalmente, aquelas coisas todas que está lá escrito. E Deus falou que Tomé, Jesus falou que Tomé era incrédulo. Não sejas incrédulo, mas crente. Essa foi a resposta de Jesus para Tomé quando ele apareceu, não é? Tomé estava sendo incrédulo. Por quê? Porque ele estava enquadrado em um dos 2 tipos de incredulidade que existe. Porque Jesus também fala em Marcos 6 que em determinado lugar onde ele foi, ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Não foi? Alguém aí já ouviu sobre essa questão. Então existem 2 tipos de incredulidade. Por que eu estou com dificuldade de crer? Por um dos 2 motivos. Ou porque eu nunca ouvi falar daquele assunto, ok? Eu não sei o que a Bíblia diz sobre finanças, ok? Eu já ouvi falar, entendeu? Mas eu não sei, isso não gerou fé no meu coração. Então eu sou incrédulo, ok? Qual que é o remédio para isso? Conhecer o que a Bíblia diz. Bem, o remédio para a incredulidade é conhecimento. O remédio que traz fé para nosso coração é conhecimento, é saber o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. No outro caso, aquelas pessoas Jesus não pôde fazer, por quê? Porque aquelas pessoas se negaram a crer, ok? Então tem as pessoas que ouvem, mas elas não aceitam aquilo como verdade.
Se ela não aceitar, então ali também Jesus não pode fazer grandes milagres, ok? Fé não tem como ser imposta, ela é aceita, ok? Então eu ouço a palavra de Deus e eu aceito como verdade e ela muda a minha história. Eu ouço a palavra de Deus e falo assim, não, nessa área eu não acredito que seja assim que Deus age. E aí então Deus não pode agir. Muitas pessoas, queridos, eu conheço, minha longa caminhada com Deus, eu conheço muita gente que é livre completamente, cheia de fé em determinadas áreas e completamente sem fé em outras. Então a vida delas em determinadas áreas é uma bênção e na outra ela está pena. 50 anos eu vou lá, e então, fulano, como é que vai isso? Ah, é uma desgraça, não acontece nada. Então, por quê? Porque a pessoa resolveu que naquela área ela não quer acreditar em Deus. Então, ela fica com falta naquela área. Amém? Bom, agora que nós já sabemos como é que fé vem, toda a gente aí já está sabendo que chegar lá em casa eu vou buscar fé, porque eu preciso. E eu estou falando sem brincadeira, irmãos, eu queria tanto que vocês entendessem que ser igreja, como o pastor fala, não é aqui no culto, aos domingos às 4 da tarde. Ser igreja é lá em casa todos os dias. Então nós precisamos sentar com Deus, querer aprender de Deus, querer ouvir de Deus, dedicar o nosso coração em ler a palavra de Deus. A palavra é a base da nossa vida. Jesus é a palavra. Jesus agora não está aqui fisicamente como se fosse um homem. Ele deitou nas letras que estão engrafadas aqui nesse papel. E eu só vou conhecer Jesus, eu só vou conhecer Deus se eu conhecer o que Ele fala na palavra. Amém? Então é preciso que nós cheguemos na nossa vida diária e nos aproximemos de Deus. A gente gosta muito de cantar, vem dançar comigo, Jesus, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Isso é tudo ridículo, irmãos, desculpa a expressão, tá entendendo? A intimidade que nós temos com Deus é com a palavra de Deus. Amém? Não adianta nada a gente ficar querendo coisa física com Deus, porque Ele é Espírito. Amém? Nós só vamos conseguir se nós resolvermos. Eu vou andar na palavra, eu vou conhecer o que meu Deus diz. E aí então eu paro a minha vida com um propósito, para aprender sobre o que Deus fala no meu coração. Então agora que nós já sabemos, eu vou ensinar para vocês como é que fé vai. Ok? Eu já obtive fé, eu já sei como é que fé vem. Mas não adianta nada eu ficar gordo, balofo de tanta fé e não saber o que fazer com a fé, não é? Então, como eu já tinha falado com vocês de Marcos 11, então eu vou voltar a repetir esse versículo, porque é a base de como fé vai. Não vou entrar especificamente no poder da palavra, essas coisas ali. Só vou dizer que o outro princípio da fé é falar. Não é? Como Marcos 11 disse, lá no versículo 22 a 24, o que eu disser crendo é que vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? É que a fé fala. Quem crê, fala. Se eu estou crendo, eu falo. Esse homem ficou meio esquisito comigo aqui, só me dando exemplo de mim. Então agora vou usá-lo. Quando eu o conheci, com pouco tempo que eu tinha conhecido ele, eu chamava de meu marido. E ele, que marido? Eu não sou teu marido. E eu falei assim, a fé fala. A Bíblia diz lá em Romanos 4,17 que a fé, ela chama a existência o que não existe como se já existisse. Ok? Então veja bem, Abraão, ele não desistiu, ele continuou falando apesar das circunstâncias. E aconteceu o que ele disse. Okay? Então a forma da minha fé fazer efeito na minha vida é: eu obtive fé, eu aprendi o que eu posso pela Bíblia e agora então eu começo a falar. Ok? Abraão, diz a Bíblia que ele passou anos falando. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, você agora não é mais Abraão. Abrão, o primeiro nome dele. Você não é mais Abrão, você é Abraão. Você agora é pai de multidões. E Abraão chegou para todo mundo: olha, gente, a partir de hoje Deus falou que eu não chamo mais Abraão, eu chamo Abraão, porque eu chamo pai de multidões. Vocês agora vão me chamar de pai de multidões. Então toda a gente chegava: ei, pai de multidões, bom dia. Ei, pai de multidões. Uns riam dele, né? Claro. Outros falavam que ele estava cantando e outros ficavam lá: vamos ver até onde é que esse pai de multidões vai ser, porque a gente não sabe muito bem que ele não tem filho, a mulher já passou da idade, ele era estéril, não vai acontecer nada. Porém, Abraão não atentou para a circunstância da vida dele, porque ele sabia como é que fé funciona.
E Deus falou com ele: você vai chamar o que não existe. E ele começou a chamar. A palavra dele concordava com o que Deus disse. A sua palavra, querido, tem que concordar com o que Deus disse. O Nelson começou a ficar meio pegando a dor de garganta e a gripe do Davi ontem e anteontem. E eu falava com ele assim: você já está curado. Jesus já levou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário a sua dor. Você não está doente. Isso é relatório falso do diabo. Ok? Então, ele leva um susto assim comigo, eu acho, de vez em quando. Mas é assim, queridos. A Bíblia diz que eu sou curada. Jesus levou na cruz do Calvário toda dor e toda enfermidade. Pelas pisaduras dele eu fui sarada. A doença, quando bate na minha porta, porque ela bate, eu falo que eu olho Satanás, deixa eu te contar, você está perdido. Aqui não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou. E duas pessoas não precisam pagar pelo mesmo pecado ou pela mesma culpa. Então, eu não aceito como meu, que Deus disse que já é meu, tá entendendo? Que não é meu. Então, eu não quero, eu não vou aceitar. Mas como é que isso vai acontecer lá? Eu vou começar a falar o que a Bíblia diz. O meu corpo está doente, lá está doendo. Eu sei. Isso são as circunstâncias, porque a realidade é o que Deus diz. E eu vou olhar para o que Deus diz. Não é? Não é isso que a Bíblia diz? Que Jesus, ele é o autor e o consumador da minha fé. Ele é que é a minha convicção, e eu estou certíssima de que o que Deus disse é a verdade. Quem está mentindo são as minhas circunstâncias. A Bíblia diz isso: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, não é? Agora, dá certo, querido, não é se eu tentar, é se eu crer. Só dá certo, querido, se eu crer no meu coração, se isso tiver mudado a minha vida por dentro. Então eu preciso obter fé trazendo a verdade de Deus para dentro do meu coração. Não adianta eu querer ter fé para ela, para ele ou para ele, tá entendendo? A fé que tu tens, tenha para ti mesmo, diz a Bíblia. Então é a minha fé. Eu posso orar por você e por um tempo eu posso até te carregar na minha fé, mas Deus espera que cada um de nós cresçamos e tenhamos a nossa própria fé, a nossa própria forma de vivenciar a nossa vida com Ele. Amém? Então não fica assim aqueles crentes 6 horas, não. Vocês conhecem os crentes 6 horas? 6 horas aí para mim, 6 horas aí para mim, 6 horas aí para mim. Você pode orar, querido. Você pode colocar a mão na sua cabeça e mandar a doença embora, porque Jesus disse que você está curado. Você pode assumir quem você é em Cristo Jesus pela fé e vivenciar a vida de Deus na sua vida, ok? Depois, o que eu quero dizer é que a fé, ela tem que ter uma ação correspondente. Vamos lá em Tiago 2. Eu estou muito atrasada, não estou não, pastor? Agora sim. Tiago no capítulo 2. No versículo 14. Diz assim. Estamos lá? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Coisa interessante isso aqui que Tiago está dizendo, não é? A grande maioria de nós acha que Tiago está a falar de fé, de obra como ação social. E claro, Deus não tira de nós a responsabilidade de fazermos ação social, de ajudarmos os outros, não é? Isso faz parte do cristianismo. Porém, Tiago está falando de fé aqui. Ele está dizendo o seguinte: o que te aproveita você dizer para mim que tem fé, mas você não tem uma ação que corresponda à fé que você diz que tem? Amém? Então é muito mais profundo do que só isso que nós estávamos pensando que era. Então veja bem, isso que nesse contexto que eu estou falando da fé falar, da fé ser enviada para fazer alguma coisa em meu favor, Tiago está falando. Se você não age de acordo com o que você diz que crê, isso, a sua fé então é uma obra morta, ok? E morto, queridos, não quer dizer algo que não existe. Morto é como morto no caixão. O corpo ainda está lá, morto, não é? Porém, ele não é inexistente, ele está improdutivo, infrutífero, inoperante, não está servindo para grande coisa, mas ainda existe. Muitos de nós temos fé no nosso coração, e é por isso que eu estou dizendo para vocês, nós vamos descobrir que a gente tem mais fé do que a gente sabia, só que ela não está sendo usada.
Ela não está valendo grandes coisas. Por quê? Porque a obra da fé é falar. É eu enviar a palavra. A Bíblia diz que Deus, Ele enviou a palavra dele e os curou. Está escrito lá no Salmo. O que isso quer dizer? A palavra enviada faz alguma coisa. Lá em Isaías 55 a Bíblia diz o seguinte, que a palavra de Deus que foi enviada, ela não volta vazia. Ok? Ela vai ficar lá até formar alguma coisa. Então nós precisamos aprender que existe um poder na nossa palavra para poder fazer alguma coisa. E nós precisamos usar a nossa boca. A gente usa a nossa boca para amaldiçoar, para dizer que esse país é uma desgraça, que esse governo não vale nada, que cada dia isso... Aqui nós falamos assim, eu vou dizer para vocês, eu não falo muito não. Eu não falo nada, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço é, isso está mal, isso vai só piorar, tá entendendo? E aí então, quando está só piorar, não sei onde é que isso vai parar, porque está só piorando. Claro, vocês estão falando que vai piorar, não é? E a fé está funcionando, não funciona só para o bem, não funciona para o mal também. O menino, isso é uma desgraça, não vai dar em nada, esse menino vai morrer, esse menino vai ser um ladrão. Olha, é exatamente isso que vai ser. Porque você está enviando a sua palavra. E ela vai fazer o que tem de falar, não vai voltar vazia. Então nós temos que ser cuidadosos com o que a gente fala. Porque a grande maioria das pessoas fala, não, eu tenho muita fé. Quase que dói. Mas está usando a fé para o lado contrário, na contramão. Então nós precisamos cuidar do que sai da nossa boca. Nós precisamos prestar atenção no que a Bíblia diz. E falar o que a Bíblia diz. Mas como é que eu vou falar que meu filho é uma bênção se ele não é uma bênção? Você vai chamar a existência. Você vai crer no que a Bíblia diz e não no que as circunstâncias estão dizendo. Amém? Vamos começar a fazer uma reviravolta na nossa mentalidade. Mudar os nossos paradigmas para a gente ter uma vida segundo o que Deus diz. E não segundo o que as circunstâncias estão nos mostrando. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos aprender da fé é que Paulo diz assim, em 1 Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso nós também falamos. Olha que interessante. Todo o tempo a fé fala de falar. Não posso só crer. Não posso só confiar na fidelidade de Deus. Eu tenho que falar nesse Deus que eu creio. E no que Ele diz que é real para a minha vida. Ok? Não é pensamento positivo, viu, irmãos? Eu também sou muito positiva. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de você crer no que está escrito. A Bíblia diz, nós podemos pegar essa definição que eu coloquei de fé, que é você estar certíssimo, você estar plenamente convicto, e colocar no lugar onde tem fé na Bíblia. E aí nós vamos para lá, por exemplo, para sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, sem estar plenamente convicto dos fatos que você ouviu da Bíblia, sem você estar persuadido de que o que a Bíblia diz é verdade, é impossível agradar a Deus. E é isso que a Bíblia está dizendo. Quando Hebreus 11 define fé, ora, a fé é a certeza, quer dizer, a minha plena convicção de que o que está escrito é verdade, a minha persuasão de que o que está escrito vai acontecer, isso é, e vamos ler lá da forma que é, entendendo? Pela fé, aquelas pessoas alcançaram promessas. Por que a Bíblia está dizendo? Que pela crença deles, pela persuasão, pela plena convicção que eles tinham, eles alcançaram as promessas. Toda vez que você vir fé na Bíblia, coloque o significado de fé lá. E você vai ver que você precisa então tomar uma atitude diferente com relação àquilo que você diz que crê. Para que então você consiga alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? E Hebreus 10, 23, ele diz assim, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Por que será que lá em Hebreus ele manda a gente reter a confissão da nossa esperança? Porque, queridos, a nossa fé, ela é balançada pelo diabo. Tantas vezes nós somos enviados com tantos problemas que nós começamos a achar que aquilo não vai acontecer. E Paulo, alguns historiadores, alguns teólogos creem que foi Paulo que escreveu os Hebreus. E eu também creio. Então, ele diz assim, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança. Vamos continuar falando a mesma coisa. Confissão é falar a mesma coisa. Porque a gente normalmente gosta de
pensar em confissão com o confessionário lá do padre na Igreja Católica e achamos que confissão é algo mau. Mas confissão também é alguém confessar alguma coisa, falar a mesma coisa que outra pessoa, tá entendendo? Tá entendendo? Então nós precisamos continuar falando o que a Bíblia diz e continuar, reter firme, outra vez, outra vez, outra vez. Isso é o alimento da nossa fé. Quando eu falo que a fé precisa de vir através de eu ouvir a palavra de Deus, que a fé precisa ir através de eu falar alguma coisa, eu vou falando e nada vai acontecendo. Às vezes você anda anos, Abraão andou 25, viu? Davi andou 20, José andou 17 e vai por aí afora. Todo mundo teve uma caminhada de fé antes de acontecer o que Deus disse que aconteceria, amém? Isso é assim comigo e é assim com todo mundo. Bem-vindo aí ao clube, amém? Então é assim, você vai continuar falando até ver acontecer, ok? As circunstâncias não vão te mover. Diz um escritor bíblico, um servo de Deus que viveu em nós, que eu nem vou querer falar o nome dele aqui em inglês, porque é muito difícil, o Nelson fala muito inglês certinho, senão ele vai rir de mim. Então, ele diz assim, eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio. Isso quer dizer, queridos, que as circunstâncias podem estar pipocando lá fora de forma diferente, mas eu escolho crer no que a Bíblia disse. Ok? Então, nós precisamos alimentar a nossa fé durante o tempo até acontecer o que nós pedimos a Deus. E como é que nós fazemos isso? Alimentando a nossa fé com a mesma palavra que gerou a fé. Eu vou voltar para a Bíblia de novo. Eu falo que é como se fosse assim, a gente tem um copo de leite com chocolate. E a gente deixa o copo de leite com chocolate lá no canto e vai embora, não é? Passa horas, quando você volta parece até que só tem leite lá no copo, porque o chocolate foi todo pro fundo. Então de vez em quando você tem que ir lá e dar uma sacudida para tornar virar leite com chocolate, não é? Então conosco também é assim, eu andei em fé, andei em fé, andei em fé, e aí então as coisas parecem que não acontecem e a gente esquece, não é? Então você precisa lá e buscar os versos todos da Bíblia que deu base para você continuar crendo. E aí então, quando você mantiver a confissão da sua esperança dia após dia, fiel é o que prometeu, vai acontecer, amém? Então não desista no meio do caminho. Eu sempre brinco, quem desiste no meio do caminho, volta para o fim da fila, tem que começar tudo de novo. É horrível, irmão, já voltei umas tantas vezes, não quero mais. Então fé precisa ser alimentada. E hoje eu quero que vocês abram comigo para terminar em Tiago, eu acho até que vocês já estão lá, no versículo 25, 25. Ok? Diz assim, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Eu resolvi terminar com esse versículo porque a grande maioria de nós vem à igreja e acha que aqui é uma obrigação. E aí então a gente só veio para cumprir, né, com a nossa obrigação, graças a Deus. Nós lavamos a mão igual Herodes e agora só no domingo que vem. Mas na verdade, queridos, isso não é assim. Nós viemos à igreja não é porque Deus precisa de nós, Ele não precisa. Viu? Deus continua sendo Deus se nós viermos, se nós não viermos, se nós orarmos, se não orarmos, se lermos a Bíblia, se não lermos a Bíblia, se jejuarmos, se não jejuarmos. Deus é Deus. Ele não é quem está precisando de nós, nós estamos a precisar dele. Então nós viemos aqui porque precisamos nos alimentar. Nós viemos aqui porque adorar a Deus faz com que nós sejamos edificados, fortalecidos para mais uma semana de vida lá fora. Amém? E Tiago diz aqui, se você perseverar e começar a praticar, não sendo só ouvinte, ok? Você não veio aqui para assistir o culto. Você vem aqui porque você é igreja e você vem fazer parte desse corpo que você pertence a ele. Então, sendo assim, você precisa praticar o que ouviu aqui. Ok? Então Deus, Ele tem um propósito, Ele paralisa a nossa vida para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente saber como trazer melhor a palavra de forma que vocês entendam. Agora vocês precisam fazer alguma coisa com isso, ok? Cada um de nós é responsável pelo que nós estamos recebendo aqui hoje. Isso tem que virar real na nossa vida, queridos. Como vocês comeram o pão da ceia agora,
agora e ele passou a fazer parte do corpo de vocês, agora essa aqui é a palavra espiritual. Ela também tem que fazer parte da vida de cada um de nós, amém? E assim nós vamos terminar.